Marco Zero, Economia. Hora de falar de outro assunto importante também, que é a economia, não é isso, Paulinho? É isso aí, moça. Eles estão em todos os ramos da economia e são muitos hoje no Brasil e também é uma realidade aqui em Foz do Iguaçu. Eles melhoram algo que já é feito ou criam um novo. Falamos dos empreendedores, que tem uma data que comemora, né, a atividade, a inovação, a criatividade, o esforço desses empreendedores, que é no dia 5 de outubro, ou seja, na próxima quinta-feira. Essa é uma data nacional que celebra o empreendedorismo em todo o país e nós antecipamos esse debate para tratar desse assunto, falar da importância, a definição, afinal, todo mundo é empreendedor, quem é empreendedor de fato, como que essa atividade se relaciona com as demais atividades da economia, enfim, empreendedorismo é o nosso ponto agora e quem vai tratar do assunto é ela que é palestrante do tema, integra o Instituto Êxito de Empreendedorismo, Débora Bertoldi. Muito bom dia, obrigado por comparecer ao programa. Débora, bom dia. Bom dia pessoal, bom dia aos ouvintes, obrigada pelo convite e falar sobre empreendedorismo para mim é uma coisa apaixonante. Eu defendo o empreendedorismo como a solução para várias crises, uma delas do desemprego, a outra da crise da previdência social. Então cada um empreendendo e cuidando da sua vida, a gente gera mais riqueza. Vai ser um prazer compartilhar esses momentos aqui com vocês. Legal. Então, para a gente começar a nossa conversa, Débora, apresente uma definição a que seja mais possível do que é ser empreendedor. Então, hoje pela manhã eu pesquisei no Google lá o conceito de dicionário da palavra empreendedor, né? Aquele que empreende, aquele que desenvolve um negócio próprio. Aquele que cria algo novo. Mas a gente pensando num sentido mais amplo de empreendedorismo, existe o intraempreendedor também, aquela pessoa que está dentro de uma empresa, mas que ela busca soluções. Então, acho que ser empreendedor é isso, é eu me inconformar com algo, eu enxergar um jeito melhor, mais rápido, mais barato de fazer e eu botar a mão na massa. Porque também não adianta nada eu ter uma boa ideia e não fazer nada, né? Então, quando a gente busca soluções e se me perguntarem como que a gente ganha dinheiro? Resolvendo o problema dos outros. Aquele problema que você tem, com certeza existem outras pessoas que têm também. Então, olhar isso como uma oportunidade. E existem imensas e existem diversas. O que estávamos falando agora aqui há pouco sobre o que vai acontecer no Gramadão hoje é um tipo de empreendedorismo. O que o professor falou sobre Foz do Iguaçu, eu faço muitos cursos, muitos treinamentos fora, Curitiba, São Paulo, Brasília. E quando eu apresento Foz do Iguaçu, eu falo, não é porque é a minha cidade. Eu sou nascida aqui, passei alguns anos fora a trabalho, voltei há 2 anos. Não é porque é a minha cidade, mas Foz é uma cidade única no mundo. É uma cidade onde você tem uma das 7 maravilhas da natureza, uma das 7 maravilhas da engenharia moderna e é uma fronteira de 3 países. Não existe outra cidade nessa conjuntura. Então aqui eu vejo uma riqueza, um potencial gigantesco que ainda tem muita coisa a ser explorada. Eu estava na aula da pós-graduação agora, saí para vir para a entrevista, e a professora que está dando aula hoje sobre geografia política, faz doutorado na Universidade de Brasília, ela falou assim, Brasília deveria pulsar aqui. Vocês estão num lugar, uma das cidades mais importantes do Brasil, dos lugares mais estratégicos do Brasil. Aqui tudo acontece, a fronteira mais movimentada do país. Então, assim, nós olharmos com esse carinho e enxergar as oportunidades de se empreender aqui. Foz, por ser a fronteira mais movimentada do Brasil, sempre teve essa questão da informalidade muito forte. Perdi o emprego, vou fazer o quê? Acaba se tornando bombeiro, sacoleiro. A gente tem isso desde, né, sem preconceito algum. As pessoas, a gente tem que pagar as contas, né, a gente tem que se virar. Mas por que não empreender? Porque nós não fomos ensinados. A escola, a faculdade não nos ensina a abrir o próprio negócio. Elas nos ensinam a estudar, coloca a gente na mesma caixinha, com o mesmo tipo de conteúdo, mas não ensina a você a abrir a própria empresa. E eu falo assim, não tô aqui pra dizer que é fácil, tô aqui pra dizer que é possível. Né? Então, assim, tudo que... Tem uma frase de um palestrante que eu gosto muito, que ele fala assim, o que eu sei me trouxe até aqui. O que eu ainda não sei vai me levar onde eu quero chegar. Então, sim, você vai ter que estudar. Eu sempre falo isso quando eu faço palestras, principalmente com crianças e adolescentes hoje em algumas comunidades aqui em Foz. Gente, eu só posso falar sobre trabalhar e estudar. É o que eu sei fazer da minha vida. Eu não sei roubar, não sei mentir, eu não sei enganar. O que eu conquistei até hoje foi dessa forma. Então, sim, tem jeito.
E como que a gente transforma a realidade da nossa cidade? Foz já foi a segunda cidade mais violenta do Brasil para jovens, onde mais se matava jovens, crianças, adolescentes, por conta de, né, a violência. Só perdia para Teresina, no Piauí. Puxa, o que eu posso fazer para que a minha cidade não volte a estar nesse ranking, nessa estatística? Então, através do empreendedorismo, eu estimulando eles a cuidarem da própria vida, a criarem valor também aqui. Débora, nesse sentido, quais as características do empreendedor? O que a gente pode citar como exemplo de características necessárias, digamos, para a pessoa abrir, como você falou, abrir seu próprio negócio, resolver um problema, identificar uma oportunidade? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser bem curioso, né? Uma pessoa curiosa. Aí falam sobre coragem. Falei, gente, levantar da cama todos os dias e encarar a vida, você tem que ser corajoso. Isso a gente já tá é um ato de coragem. Com certeza, a gente tá falando assim, puxa, é só uma correção, tá, amigo? Não é pular, é saltar de paraquedas. Eu saltei 2 vezes, é a coisa mais deliciosa que existe. Um ato Não, de eu tô coragem. pulando do paraquedas para não ir mesmo. Não, é assim, a gente tava conversando ali fora antes sobre, putz, eu tenho medo, mas só aquilo que você diz que não pode fazer é o que te limita, porque são as suas escolhas para a sua vida. Se você fala que não pode, tá tudo certo, você não pode. Então, um empreendedor é alguém que vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, assim, na vida você não tem o que temer, tem o que viver, porque morrer todo mundo vai. Desculpa falar, gente, vocês que estão ouvindo agora, você vai morrer um dia. A gente não sabe quando vai ser o último dia. Eu passei por acidente grave de carro, já passei por doença grave, dengue. Quase morri de dengue. Tem jeito mais besta de morrer? Então, assim, fazer todos os dias algo que você possa mudar o mundo. O que eu fiz de útil pro mundo hoje? Então, acho que o empreendedor é uma pessoa assim. Eu quero melhorar o mundo ao meu redor, a minha realidade, as pessoas que estão próximas a mim, o máximo que eu puder hoje. Porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Então, hoje eu faço, amanhã eu repito, depois de amanhã eu repito. Então, uma pessoa que está sempre em busca de novos conhecimentos, ela não se limita só ao que ela já sabe. Então, eu li esses dias, fez muito sentido para mim. O mais importante não é o que você já sabe, mas tudo que você ainda pode aprender. A gente tem um mar de coisas que a gente ignora. Então, quanto eu posso aprender, o quanto com isso eu posso empreender, melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família, e, consequentemente, melhorar a vida de quem está ao redor, dando oportunidade de trabalho, de repente, para alguém. Ô Débora, há esse algo a mais aí do empreendedor, além da novidade, daquilo que ele transforma, daquilo que ele antecipa. Quando a pessoa resolve empreender, ele também tem essa característica de fazer algo mais coletivo, né? Não está em busca só apenas de resolver seus problemas. Isso é uma característica, dá para dizer que é uma característica forte do empreendedor, ou seja, ele está pensando a sociedade como um todo. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, deveríamos pensar assim, porque eu vivo coletivamente. Ninguém vive isolado no meio do mato, então eu tenho que pensar em soluções para mim, parar de olhar só para o meu umbigo e trazer isso realmente para um coletivo, porque eu não posso pensar só no que é importante para mim e se exploda, né? Assim, a palavra dane-se o resto. O que seria do mundo? Por que existem tantas guerras? Nós estávamos falando sobre geografia política agora há pouco lá. Por que existem tantas guerras até hoje? Porque assim, a guerra mata. Existem investimentos em pesquisa e tecnologia bélica que são bilhões todos os anos. Por que não usar esse investimento para pensar em soluções de saúde, de educação, de segurança? Usar a nossa inteligência para trazer algo de bom para o coletivo, porque eu não vivo isolado, eu dependo do outro. Então, ser empreendedor é eu pensar no que eu posso melhorar o mundo ao meu redor, porque assim, eu não tenho como empreender sozinho, eu não tenho como casar sozinho, eu não tenho como ter uma... Tudo, nós precisamos de pessoas, então tudo está relacionado a pessoas. Quando eu fiz a especialização de gestão de pessoas, foi o grande diferencial na minha carreira. No tempo que eu fui bancária. Porque, assim, eu preciso de uma equipe. Eu não sou boa em tudo e eu tenho 24 horas como todo mundo. Quando as pessoas me dizem que não tem tempo, eu falo, mentira. Mentira, porque você tem 24 horas igual o Obama, igual o Papa, todo mundo tem 24 horas, é democrático. Mas é o que você faz com o seu tempo que faz a diferença. Então, a escolha, posso chegar em casa, ligar a TV, eu posso abrir um livro, posso fazer exercício físico, preparar uma comida saudável, ou posso ficar lá olhando as redes sociais da vida dos outros. São escolhas que nós fazemos o tempo todo. Tudo certo, desde que você escolha conscientemente. Eu acho que nesse sentido,
nada... Tem uma balança, né, Débora? Assim, não precisa ser muito exercício físico, muito livro, muito TV, ou muita equilíbrio. Rede social. Tem que ter um equilíbrio. E algumas coisas, obviamente, que não dá pra ter muito, né? Perder tempo cuidando da vida dos outros nas redes sociais, isso não deve ser bom nem 5, 10 minutos. Mas, enfim, falando em tecnologia aqui, tem uma coisa no empreendedorismo que é essa questão da tecnologia. Por que um conceito, um termo está tão associado ao outro? Eu vejo que é um caminho sem volta. Eu estive no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, no começo do ano. Eu me surpreendi com o que eu vi lá, porque eu achei que eu ia ver coisas futurísticas. E, na verdade, lá eles trazem uma reflexão de onde viemos, onde estamos e onde vamos chegar se continuar nesse caminho, nesse ritmo. Um dos dados que mais me chamou a atenção lá foi assim, que nós alteramos o mundo muito mais de 1950 para cá do que em toda a história da humanidade. Então, o crescimento populacional, ele é exponencial. Então, eu preciso pensar em tecnologias, usar essa tecnologia ao meu favor, para pensar em soluções de alimentação, por exemplo. Nós já estamos hoje com 8 bilhões de pessoas no mundo. Onde vai tirar comida para todo mundo? Pensar em tecnologia de como usar a rede social, porque nós somos seres coletivos, eu preciso sim saber o que está acontecendo no ambiente à minha volta, mas usar para uma coisa boa, para pensar em soluções para educação à distância, por exemplo, fazer chegar a educação lá no interior, na zona rural, onde tem dificuldade de acesso. Então, usar a tecnologia ao favor é uma tendência, como eu digo, é um caminho sem volta, mas para ter o equilíbrio e manter o olho no olho, que eu vejo que esse é o grande diferencial. A gente está perdendo um tanto isso, talvez aqui no interior a gente ainda não sinta tanto, mas quando eu vou a São Paulo, por exemplo, eu amo andar de metrô. É mais barato e mais rápido. As pessoas, eu cheguei a fazer uma foto esses dias, assim, tinha umas 30 pessoas num espaço bem confinado, acho que tinha 2 ou 3 sem mexer no celular. O restante todos estavam conectados com o mundo, mas desconectados de quem estava à sua volta. Então, usar a tecnologia com parcimônia, com cuidado, para eu não me tornar um alienado, para eu não me tornar uma pessoa fria, que eu não me preocupo mais com a dor do outro. Porque isso é o empreender. A minha empresa, o meu negócio hoje, o meu foco é o empreendedorismo social. É um nicho. Então fala assim, puxa, mas o social tem que ser feito de graça. Gente, sem dinheiro você não ajuda ninguém. Você não dá carona para ninguém a pé. Eu ouvi essa frase dito assim, não é justo que alguém que ajuda os outros receba por isso, porque ele tá se importando mais do que os outros. Então, eu falo sobre o crime organizado, tráfico. O cara é mais organizado que a gente, por que ele faz dar certo o negócio dele? Porque ele é organizado, a gente não tem o estudo, a gente não vai atrás, às vezes assim, por desinteresse, por preguiça, ou porque é mais fácil ficar sentado reclamando do que fazer alguma coisa. Você falou bastante de tecnologia, agora lança uma provocação. A inovação só existe com tecnologia? Não. A inovação, principalmente para empreender? Não, porque assim, eu não preciso reinventar a roda. O que os chineses fazem? Uma frase do Jack Ma, dono do Alibaba. Falou assim, ele falou assim, o brasileiro, o brasileiro é inventor, o brasileiro é inovador e tal. O que eles fazem lá? Eles pegam algo que já existe e melhoram. Isso é inovar. Eu melhoro algo que já existe. O que é, por exemplo, a tendência do Uber? Eles pegaram um serviço de transporte que já existia e inovaram. Eles não reinventaram a roda. Então, existem oportunidades. Basta a gente buscar informações, buscar conhecimentos que ainda não tem e ter eu digo assim, abrir o olhar, ampliar o nosso radar, porque começa a aparecer coisa engraçada. Daqui a pouco, assim, você começa a enxergar coisas que você antes não enxergava. Mas e esse primeiro passo? O primeiro passo do empreender, já que a gente não é talhado para isso na escola, não é talhado para isso no trabalho. Como que se faz o primeiro passo? É a história da vaquinha, quando está no precipício, quando você perde o emprego e aí você tem que se atentar a isso? Como diz, tem coisas que a gente aprende pelo amor, tem coisas que a gente aprende pela dor. Muitas vezes, no meu caso, por exemplo, tinha uma bagagem acadêmica, teórica gigante, mas não tinha colocado em prática. Eu empreendia dentro da minha empresa, dava o meu melhor lá. Foi numa situação tipo essa, de empurrar a vaquinha, que eu falei, bom, agora eu tenho que fazer algo diferente. Mas não precisa ser assim. Então, ontem me perguntaram, Débora, em que momento você acha que é o ideal para começar? Quanto antes? Crianças. O que a gente mais fala para as crianças quando estão começando? Não pode, não faça, não mexe. A gente começa a cortar as asinhas, vamos dizer assim, e tosar a criatividade. Isso é um pecado.
De repente você tá ali, não pode, não, porque começa a criar crenças nessas crianças. Como fizeram conosco, infelizmente. Depois a gente sofre, paga um monte de terapia, um monte de treinamento caro para poder quebrar isso. Então, quanto antes, por que não ensinar uma criança a empreender? Se eu começo a ensinar ali, eu posso ter um futuro prêmio Nobel. Dentro das empresas hoje, quando eu presto consultoria, o que eu mais vejo é o dono, que sempre fez daquela forma, ou aprendeu com o avô que criou, com o pai que criou. Mas sempre deu certo desse jeito. Ok, mas o mundo mudou. O mundo mudou. O jeito de você vender hoje teu concorrente não é mais quem tá só do outro lado da rua. É no mundo todo. Você compra comida pela internet, você compra roupa, você compra calçado, você compra carro, você compra cursos. Então, a nossa concorrência, ela é globalizada. Então, se eu não me atentar e não aprender sobre isso, sobre as tendências, eu vou fechar. É simples assim. Você vai deixar de existir. Porque imagina se uma empresa falar assim, não, esse negócio de computador não serve pra mim, não quero isso na minha empresa. Onde que eles estariam hoje se não tivessem? Então, se você falar sobre celular há 50 anos, que loucura, né? Onde que você vai conversar com alguém do outro lado do mundo? Então, toda a inovação, ela traz resistência no começo, sem dúvida, mas quando você acredita naquela ideia e você percebe que aquilo é uma oportunidade, você vai buscar as informações para fazer aquilo acontecer. Sem informação, sem os dados, sem um curso, você não tem como... As chances de darem certo são bem menores. Débora, queria que você falasse da importância do empreendedor para esse novo momento do mundo que você citou, em transformação, em mudança, mas principalmente focando nessa questão econômica mesmo, né? O que os empreendedores contribuem para transformar a economia em algo mais abrangente, mais pulsante, mais vivos, principalmente em tempos bicudos, em tempos de crise como esse que a gente está vivendo. E lembrando assim que há muita deturpação desse termo por parte principalmente dos governos, né? Que até usam, né, da palavra empreendedor às vezes para encobrir, né, a falta de emprego, ou desemprego, a falta de oportunidades, enfim. Que você fizesse uma contextualização da importância do empreendedor na economia, mas sempre com essa preocupação de a gente conseguir entender quem é empreendedor de verdade por iniciativa e não apenas aquele que está na propaganda do governo que, por falta de outra alternativa, foi fazer algo que talvez não deixe de ser empreendedor lá no final, né? É porque eu vejo assim, falta mais estímulo ou mostrar o caminho, porque existem, e quem tem interesse vai procurar. E eu acho que isso aí já é uma grande peneira, um grande filtro. Porque eu sempre falo assim, eu gosto de ajudar quem se ajuda. A pessoa que demonstra interesse, ela tem toda a minha ajuda. Então, assim, tem lugar, tem Sebrae, tem cursos de graça. Então, dizer que não tem tempo ou dinheiro é porque a pessoa não tem vontade. Então, assim, primeiro passo, tem que ter vontade, você tem que aprender. Tem uma coisa, assim, sem questões políticas envolvidas, mas pessoas que pensam são perigosas. Então é melhor muitas vezes você manter ela restrita de informação, porque uma pessoa que pensa, tem senso crítico desenvolvido, ela vai questionar as coisas. E eu acho que um empreendedor é um grande questionador. Ele questiona a realidade à sua volta e ele não se conforma com aquilo, ou ele tem uma ideia de como fazer aquilo mais fácil e melhor e ele põe em prática. Porque não basta eu ter uma boa ideia, mas eu tenho que ter ação, senão não muda nada. E mais pessoas empreendendo, trabalhando, eu tô gerando mais riqueza. Então eu fiquei desempregado. O que eu vou fazer agora? Puxa, pesquisa lá, o que você gosta de fazer? Putz, eu sou muito bom, eu sei fazer um bolo de chocolate que ninguém faz igual. Começa por aí. Aquilo que você gosta de fazer, putz, eu não sei do que eu gosto, Débora. Ok, então autoconhecimento. Busca lá, o que você tem facilidade, o que você gosta. Eu tocava violão e parei. Começa a dar aula. Então, buscar alternativas, eu falo, primeiro a vontade. Não precisa passar por uma necessidade para começar, mas assim, no sentido de o que eu posso contribuir para o mundo. Mesmo que eu continue trabalhando numa empresa, eu tenho ainda várias horas do meu dia disponíveis. Você pode começar a empreender dessa forma. E o empreendedorismo social. Então, trabalho voluntário. Não tem o voluntário sem remuneração, vamos dizer assim. Mas você também está empreendendo, porque você está alterando a realidade da sociedade ao teu redor, compartilhando algo que você sabe fazer. Débora, você falou de duas coisas. Você fez a relação paralelo de tempo e dinheiro. Citou que tempo todo mundo tem. Mas tem o mesmo. Mas tempo... reticências nessa história. Mas a gente citou que é democrático, que todo mundo tem lá suas 24 horas. Eu vou anotar essa aula aí, hein? Para nós todos aqui, Palmar. Alexandre.
mais dinheiro nem todo mundo tem. Então, a minha pergunta, e um pouco que você já respondeu nesse comentário anterior, mas a minha pergunta é bem direta nesse sentido. É possível empreender com dinheiro e sem dinheiro? E outra, emendando, a pessoa que tem um dinheiro guardado lá, tem um dinheirinho guardado, mas tem dúvidas do que fazer com esse dinheiro para empreender, para abrir um negócio. O que ela deve fazer para tomar a decisão correta? Ok. Primeiro que isso que você disse sobre que nem todo mundo tem dinheiro é uma crença. É algo que alguém disse pra você que dinheiro não vai em árvore, isso é uma crença. Já me disseram. Isso são crenças e eu falo, começa quando? Lá na vi infância. muito isso quando criança, justamente. Então, assim, no último curso do Millionaire Mind Intensive que eu fiz, o nosso instrutor, ele é americano, ele fala assim, a definição de crença, ela é como se fosse uma roupa que você ganhou quando era criança, da sua família, alguém te deu e fazia sentido pra você naquele momento, servia em você. Só que hoje ela não serve mais. Só que ela continua guardada lá no seu guarda-roupa, ocupando um espaço. Então, o primeiro passo é tirar uma crença antiga de achar que eu preciso de dinheiro para empreender, para fazer alguma coisa, porque não precisa. Você precisa começar a fazer. Ponto. Começa a fazer. Ah, mano, cara, recurso vem. É simples assim. Primeiro, quebrar as crenças, porque a sua vida é reflexo do que você acredita. Se você diz que não pode fazer tal coisa, você... Henry Ford falou isso, não é a Débora. Se você acredita que pode fazer ou não pode fazer, de qualquer forma você tá certo. Porque é o que você acredita. Então o primeiro passo é eliminar essas crenças. E sim, eu posso. Hoje tem curso de graça na internet de tudo que vocês quiserem. Só falta vontade e sentar lá e estudar. Aqui na cidade, gente, tem muito curso gratuito. Quem quiser, depois eu passo minhas redes sociais, eu tô sempre compartilhando. Eu sou aquela chata que posta curso e palestra que tem e eu não perco uma. Eu compartilho coisa boa. Simples. Vai quem quer. Eu não posso obrigar ninguém a subir uma escada, nem abrir a cabeça das pessoas na marra, né? Mas eu compartilho. Elas, hoje eu digo, eu quero servir como inspiração. Eu faço por mim, porque é importante pra mim. E se alguém se identificar, ok, eu tô mostrando um caminho. É possível. E o que você perguntou hoje sobre passo a passo. Então, assim, os cursos mais clássicos, eu conheço todo o pessoal aqui do Sesc, Senac, Senat, Sebrae. Eu sou do Conselho dos Jovens Empreendedores vinculados à CIF, tem Conselho da Mulher Empreendedora. Então, assim, alternativas tem. Para quem quer lugar para aprender, lugar para estudar, tem. Mas você vai ter que tirar a bunda da cadeira e você vai ter que sentar numa cadeirinha e gastar o seu tempo, em vez de coisa fútil, construindo algo de novo, de bom. Pensando para você em primeiro lugar, sim, mas o que mais que você pode resolver o problema de outras pessoas. Débora, falando um pouco desse seu ativismo nessa área, e fala pra gente em linhas gerais o que faz, o objetivo do Instituto Êxito de Empreendedorismo aqui na cidade. Eu sou hoje, com muita honra, a representante do Instituto aqui em Foz. O Instituto foi criado no começo do ano, foi fevereiro ou março, se eu não me engano. 34 empresários, os maiores empresários do Brasil, se juntaram porque eles querem mudar o mundo. Simples, né? Mas eu mudo o mundo todos os dias, Alexandre. Sabe como? Eu faço a minha parte. Tá certo. Eu falo assim, eu não posso combater o desmatamento na Amazônia se antes eu não separar meu lixo dentro de casa. E eu só posso fazer minha parte. Então, minha parte eu tenho que fazer bem feita. Então, eu estou mostrando como fazer. E é assim que a gente muda. Eu mudo o meu mundo, aí eu influencio você a que você também faça a sua parte, você começa a fazer, você influencia ele influencia o outro. É a pedrinha na água, vai reverberando. É assim que a gente muda o mundo, fazendo a nossa parte. Porque, primeiro, eu não posso falar pra você fazer se eu não faço. Primeiro, cada um faz a sua parte. Então, imagina assim, um ditado diz, se cada pessoa cuidar do seu jardim, do seu quintal, a gente tem uma cidade limpa. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Gente, vai ter trabalho duro, vai. Eu não tô aqui falando que é fácil. O fácil é uma ilusão. Depende do quanto você realmente quer fazer a diferença no mundo nesse período que você viveu aqui. A gente vai viver uns 80, 90 anos no máximo. Você quer ser lembrado como uma pessoa que melhorou o lugar onde você estava, você chegava na empresa, você deixava as pessoas felizes, você era uma inspiração, você era uma coisa boa, ou você era aquela pessoa que chegava e deixava todo mundo irritado, deixava todo mundo com raiva, eu só sujava, poluía, destruía, ou sou uma pessoa que não fez diferença nenhuma. Eu passei por aqui e se não tivesse existido não tinha feito diferença. E para mudar a cultura, porque assim, as pessoas só veem o resultado final, não veem o meio tempo. Então você citou o Henry Ford, você vai lembrar do cara
dono da Ford. Você não vai lembrar dele no celeiro, quebrando os dedos lá para inventar o motor. Como é que muda essa cultura? Porque aqui no Brasil nós temos uma cultura assim ainda. O cara cresceu, tá bem de vida, alguma coisa estranha está acontecendo. Ele fez, Eu conheci o cara lá atrás, o cara era pobre, o cara era isso, agora o cara tá com carrão. O que aconteceu? Isso é uma questão cultural latina, nossa, brasileira, ou como é que muda isso daí? Não, eu acho que é ser humano. Ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. Eu falo, você vai lá pra China, você vai lá pra África, vai lá pra Europa, é ser humano. Essas crenças podem ter algumas variações culturais regionais, mas é ser humano. Por que é mais fácil falar mal? Porque eu não preciso fazer nada. Como diz assim, nada mais incomoda quem não faz nada do que alguém que faz alguma coisa. Então, quando você vê, são paradigmas, né? Eu vejo alguém se mexendo e fazendo a diferença, tem alguma coisa de errado. É mais fácil eu falar mal dele do que eu ter que ir lá e me mexer e fazer. Porque o cara provou que é possível. Ele fez acontecer. Então, para eu mudar uma cultura, o pensamento de uma sociedade, eu mudo a mim. Eu só posso mudar a mim. Você não pode mudar a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Você muda você. Aí você mudando você, as pessoas vão olhar e falar, caramba, ele conseguiu, ele nasceu na mesma casa do que eu, ele daqui tem o mesmo sobrenome do que eu e ele mudou. Então eu também posso. Então é assim, faz a sua parte. Eu fiz essa pergunta há 1 ano pro Fred Rocha e a Camila Farani em Curitiba. Como a gente abre a cabeça das pessoas? E eles me responderam isso, falou assim, faça a sua parte, faça, fale. Quem se identificar vai começar, daí os outros vêm atrás. Então é assim que a gente empreende, a gente faz a nossa parte. É um inconformado. Eu podia ter continuado no meu emprego estável, ganhando um salário que assim, eu cresci relativamente rápido dentro da empresa, trabalhando muito e quase paguei com a minha vida. Eu falo, então paguei um preço alto. E hoje eu tenho uma missão de ensinar as pessoas a não precisar chegar nesse ponto, porque eu fazia 2 pós-graduações ao mesmo tempo aqui em Foz, morava em Santa Helena, trabalhava no mínimo 10 horas todos os dias, quando eu não levava trabalho para casa, e a mente também não para, e eu vinha toda sexta-feira para aula aqui. Então eu tive dengue em 2014, setembro de 2014, e eu quase morri. Eu quase entrei em choque, eu fiquei internada alguns dias, eu fiquei 15 dias de atestado, voltei a trabalhar, trabalhei 2 dias, caí internada de novo, porque eu tava colocando o meu organismo em colapso, eu não tinha equilíbrio, aquilo que a gente falou antes, né, Alexandre? Porque assim, eu tenho que estar bem pra eu poder fazer algo pelos outros. A história da máscara no avião, você coloca em você primeiro, você tem que estar bem pra poder ajudar os outros. Então eu paguei um preço muito alto pra aprender e começar a pensar sobre o legado, porque quando eu morrer, e eu sei que é rápido e fácil pra morrer, a gente não vai levar nada. Mas o que eu posso deixar no mundo, o que eu posso fazer de diferença nesse pequeno período que eu passei por aqui. E eu começo onde? Na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, para depois eu alcançar níveis maiores. A gente dá o exemplo. O filho, o melhor jeito de educar um filho é dando o exemplo. Não é o único. É o único. Você fala, filho, não joga papel de bala no chão. Aí na outra esquina você pega e joga. Ele fala, peraí, cadê a coerência? Então é dando o exemplo. Primeiro eu faço, depois eu posso falar sobre. Débora, a gente falou tanto em tempo e ele expirou. Chegou ao final da nossa conversa aqui, mas para você fazer sua conclusão final, já gostaríamos que você fizesse o convite da palestra que você vai dar na semana que vem, em alusão aí ao Dia do Empreendedor, no dia 5 de outubro. Fique à vontade. Muito obrigada. Assim, eu quero agradecer o pessoal que está me acompanhando aqui nas redes sociais, meus amigos que estão aqui me prestigiando. Essa palestra está sendo promovida pela Diocese de Foz do Iguaçu. É uma palestra gratuita, a entrada será 1 quilo de alimento não perecível. Vai ser na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, do lado do Hospital Costa Cavalcante. E o tema será comunicação assertiva e feedback. Então isso sim, muito mais, nós falaremos para empresários, mas assim, quem não precisa se comunicar todos os dias, feedback você dá com os filhos, com a família, em casa, com o marido e com a esposa. Então assim, a gente não muda empresas, a gente muda pessoas, e só as pessoas que querem mudar. Então se você não quer mudar, você não quer melhorar a sua vida, você não quer empreender, não perca seu tempo, não vá. Só vai quem realmente quer aprender algo, não é uma realidade, uma verdade que a Débora está ensinando, são coisas que fazem sentido para mim, que eu compartilho. E aproveitar, então, a oportunidade para divulgar a palestra do John Freitas, que vai acontecer, está sendo promovida pelo Conselho dos Jovens Empreendedores de Foz. São ingressos limitados, vai acontecer no dia 18 de outubro, vai ser lá no Shopping Catuaí, tem ingressos conosco, podem procurar na Associação Comercial também, e nas redes sociais do Conselho dos Jovens Empreendedores e da CIF.
Ele é dono, ele tem 30 anos, ele começou a empreender com 18, ele montou o Gerenciagram, que hoje é a maior plataforma do mundo de automação para Instagram. Ele começou lá no interior da Bahia, então é possível. Ele provou que é possível. Ele vai falar sobre empreendedorismo, marketing digital, empreendedorismo nas redes sociais. Então ele vem aqui para ensinar. Eu conheço o John pessoalmente, ele é uma pessoa fantástica, um menino super do bem. Então assim, oportunidade. Eu faço muitos cursos fora, como eu comentei aqui, e gente, isso custa dinheiro e não é pouco. E fora isso, é cansativo, você tem custo de transporte, alimentação, hospedagem, fora o ingresso do evento. Então nós estamos trazendo para Foz. E cada vez mais eu quero trazer isso, o pessoal do COGEF faz isso para dar essa oportunidade para as pessoas que estão aqui. A gente não tem como transformar o mundo e a sociedade sem educação. Então vou lá, vou aprender, ver o que eu posso aplicar para o meu negócio, para a minha vida. Então assim, são dois eventos que vão acontecer agora, no dia 4, esse gratuito que eu tive a honra de ser convidada para fazer. No Facebook da Diocese tem o contato da secretaria para fazer a inscrição, porque tem limitação de lugar, e nas redes sociais da Associação Comercial do COGEF sobre a palestra do John. E quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou sempre postando novidades. Eu tenho 2 perfis, um deles é o Gestora do Futuro, onde eu ensino sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre liderança, sobre criatividade, e tem o debora.c.bertoldi, que é no Instagram, e podem me seguir por lá que coisas boas eu volto e meio coloco lá. Fechou. Obrigado, Débora. Parabéns aí pelo Dia do Empreendedor. Isso é extensivo a todos os empreendedores, mas a você também que é não só ativista, como uma empreendedora. Marco Zero, onde tudo começa.